Eu cumprimento a todos os jovens com a paz do Senhor Jesus. Estamos, portanto, iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Agora, no ano de 2021, o ano de 2020 passou, graças a Deus, todos nós sobrevivemos a todos os sinais que aconteceram, a esta pandemia, e estamos aí, firmes e fortes, em mais uma trajetória. Eu sou o professor Gabriel Francisco, eu agradeço ao portal EBD, em especial à pessoa do presidente Humberto, pela confiança depositada. Estamos, mais um ano, iniciando aqui, ajudando o portal Escola Dominical. Meus queridos irmãos, hoje nós estamos iniciando a revista que tem por título Ensina-nos a Orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. É a revista dos jovens, a categoria de jovens. E o título da lição de número 1, que é a nossa lição de hoje, é O que significa orar? Talvez você pense assim, mas que coisa fácil, todo mundo sabe o que significa orar. Como é que eles põem um título desse? Mas a profundidade desse trecho é muito grande. E é justamente isso que nós vamos abordar hoje. O que significa orar mediante as Escrituras? Não é orar na sua concepção, ou na minha concepção, ou na nossa concepção, mas na concepção das Escrituras Sagradas. Vamos ser breve em nossa aula e que Deus abençoe e que o Espírito Santo esteja com você e também esteja comigo e que nossa aula seja muito produtiva na presença do Senhor. Antes de mais nada, o significado de orar, isso de forma genérica, né? A princípio, seria suplicar, fazer uma prece, fazer um pedido dirigido a Deus. Observe bem, oração não é apenas isso, pois trata-se de um diálogo, não é um monólogo, não é uma fala única, é um diálogo. É você falando com Deus e Deus falando com você. Então, vamos ver aqui, a princípio, no livro do Gênesis, no capítulo de número 4, no versículo 26. Por favor, você que está em casa, nosso ouvinte, por favor, leia Gênesis juntamente comigo, capítulo de número 4, versículo 26. Olha o que nos diz o texto. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Observe bem que, embora anteriormente a Enos os homens pudessem de fato fazer súplicas ou preces a Deus, só passou a invocá-lo, isso de forma correta ou de forma intensa, a partir do nascimento de Enos. Os homens passaram a invocar o nome do Senhor. Depois vieram grandes personagens que tinham íntimo contato com Deus, como Enoque, como Noé, depois Abraão, depois Moisés, mas um momento crucial, ou seja, de que a humanidade passou de fato a invocar o nome do Senhor, foi a partir do nascimento de Enos, filho de Sete, filho de Adão. Então, pouco depois de Sete, ou seja, quando ele teve o seu primeiro filho, passou-se a invocar o nome do Senhor. Embora esse pouco depois, haja vista que esses capítulos de Gênesis tratam de muitos anos, nós não saibamos detalhar aí quanto tempo foi especificamente. Vamos prosseguir, então. Então, a partir do nascimento de Enos, nós vemos o primeiro
o primeiro contato da humanidade invocando o nome do Senhor, orando ao Senhor, servindo ao Senhor de forma mais intensa e invocando principalmente. Então, a oração ela trata-se de um diálogo com Deus, como foi dito anteriormente, não um monólogo, pois um monólogo é quando você fala e ninguém fala com você. Mas um diálogo é quando você fala e tem no mínimo outra pessoa falando com você. Ou seja, na oração, você fala, mas não você só fala. Deus também fala com você. E a oração, ela tem que estar presente na vida do cristão. Um cristão que não tem como virtude a oração, ele não é de fato um cristão. A oração não precisa do cristão, mas o cristão precisa da oração. Então vamos prosseguir. E por que você deve orar? A resposta é simples, fácil e objetiva. Porque é uma ordenação bíblica. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 17. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 17. A Bíblia, ela é clara. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, se ela diz que você tem que orar, você deve orar. Vamos lá? Orai sem cessar. Pronto, acabou o versículo. Paulo disse, orai sem cessar. É uma ordenação bíblica. Não significa que você tem que estar 24 horas falando, mas ore em espírito, esteja, de fato, ligado com Deus. Os discípulos do Getsemane, Jesus disse a eles, nenhuma hora, ou seja, nenhuma hora, nem ao menos 60 minutos vocês puderam orar e já foram dormir. Então, reserve o tempo do seu dia para orar. E às vezes quem tem que orar é você mesmo. Tem muitos cristãos, ora por mim, me apresenta. Ei, ora por mim. Faz isso, faz aquilo, eu quero orações, mas ele mesmo não ora por si próprio. Deus quer ouvir você falar também. Claro, não tem nada de errado nas pessoas orarem por você, mas ele também quer ouvir a sua voz, mesmo sabendo que Jesus disse que o Pai sabe o que você quer pedir antes de você falar. Mas mesmo sabendo, ele quer que você, de fato, o peça. Vamos prosseguir. Então, existem os passos da oração, tanto na esfera física, quanto na esfera espiritual. E é o que nós vamos entender agora. A primeira coisa, qual é a primeira coisa que se faz? Você faz a oração, você fala as palavras, você dialoga com Deus. É o primeiro passo da oração. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículos 10 ao 12 e versículo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 10 ao 12 e versículo 17. Olha o que nos diz o texto. Ela, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto, dizendo, ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, seria um nazireu. Né? Um nazireu, ele não passava navalha em sua cabeça durante todo o período do seu voto. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, orar, Eli prestou atenção à sua boca. Vamos ler o 13 também. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Ele a teve por embriagada. 17. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Observe a oração de Ana.
sem forças para falar, há muito tempo sendo afligida, com poucas palavras, mas mesmo assim era uma oração. Então, se você que está me ouvindo tem poucas palavras, muitas aflições, pouco ânimo, mesmo assim, ore. E Eli pensou que ela estava embriagada, conforme nós sabemos muito bem a história. E ela explicou para ele o que estava passando. Mal movia os lábios, não tinha forças para orar. Mas mesmo assim estava orando. Se você está sem forças para orar, mesmo assim, ore. E no final, Eli, o sumo sacerdote de Israel, disse: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Esse é o primeiro passo. Ore, faça a sua oração, comece a falar. E nós sabemos que Ana foi vitoriosa e, além de Samuel, Deus ainda lhe deu muitos outros filhos e filhas, né? Mas, como nós estamos falando passo a passo, nós vamos continuar aqui com o nosso andamento. Então, a primeira coisa é orar, mesmo que você não tenha forças. Segunda coisa, a partir do momento que você ora, a sua oração ela fica na dimensão espiritual. Já ouviu aquele ditado que tem gente que ora e a oração não passa do teto? Ou se não, que tem gente que ora e demora para ser respondida a sua oração? São situações diferentes? São, mas ambas envolvem a dimensão espiritual. Mas vamos citar o exemplo de uma pessoa serva de Deus que orou, a oração passou do teto, claro, foi para a dimensão espiritual, mas mesmo assim demorou um pouquinho para a oração ser respondida. Vamos lá? Livro de Daniel, capítulo de número 10, versículos 10 ao 14. Por favor, livro do profeta Daniel, capítulo de número 10, versículos 10 ao 14. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse, tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ele disse: Daniel, homem muito amado, atende às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque te fui enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Falando ele comigo estas palavras, abaixei o rosto para a terra e emudeci. Então Daniel fez uma oração, mas demorou para ser respondida. Mas o anjo, depois, quando aparece e fala com ele, diz que no primeiro dia que ele fez a oração, olha só, no primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Ou seja, no primeiro dia, foi uma oração de um servo de Deus, uma oração sincera. No primeiro dia, foram ouvidas, mas para ser respondida demorou um pouco, porque o príncipe da Pérsia, ou seja, uma potestade de demônios, impediu, não impediu, resistiu, melhor dizendo, porque ele não tem poder para impedir os planos de Deus, né? Conforme Jó disse, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido ou frustrado. Mas a potestade foi ali para resistir,
a resposta para Daniel e demorou 21 dias na espera. Mas veio Miguel, um dos primeiros príncipes, e houve uma batalha. Olha só, a oração que parece simples que você faz, às vezes envolve até mesmo uma batalha na dimensão espiritual. Houve uma batalha e o anjo veio, Miguel vitorioso, e o anjo veio aqui anunciar a Daniel que as suas palavras foram ouvidas e que a oração, a partir daquele momento, estava sendo respondida e iria explicar para ele o que sucederia à sua nação nos últimos dias, haja vista que esse foi o pedido de Daniel. Então, primeiro passo, você ora. A oração, ela é ouvida, mas demora um pouquinho, às vezes, para que ela seja respondida. Ou, às vezes, não. Depende. Às vezes, a resposta é instantânea, como no caso de Josué. Orou, o sol parou, a lua parou. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E deteve-se. Depende da sua petição. Às vezes pode ser instantânea a resposta, ou às vezes pode demorar um pouco. Mas ainda que demore um pouco, saiba que ela será respondida e que ela já chegou no trono de Deus. Então, primeira coisa, você ora, você faz a oração, ela é ouvida. Segunda coisa, ela é enviada à dimensão espiritual. Terceira coisa, após ela ser feita, após ela chegar na dimensão espiritual, finalmente ela é respondida. Vamos citar mais um exemplo de oração que foi respondida, ali em Lucas capítulo 1, versículos 12 e 13. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 12 e 13. Então, vamos ler o 11. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. A tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás grande prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Versículo 18 e 19. Perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Eu sou velho, e minha mulher é avançada em idade. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas. E agora ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. Observe bem que antes do anjo Gabriel aparecer para Zacarias, no versículo 10 diz que, chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Então, Zacarias era um homem de oração, mas o ambiente, o clima que ele estava envolvido de oferecer incenso ao Senhor era completamente de oração, pois a multidão lá fora, todos estavam orando. Grave esta palavra, que nós vamos voltar daqui a pouco. Oração mais incenso. Guarde estas duas palavras, que a gente vai falar daqui a pouco sobre elas. Então o anjo Gabriel falou para ele que a oração dele havia sido respondida, ouvida, e agora estava sendo respondida. Ele teria um filho, se chamaria João, que iria no poder e virtude de Elias e tal, mas mesmo assim Zacarias titubeou. Mas eu sou velho, minha mulher é velha, e o anjo disse o quê? Eu sou Gabriel,
que assisto perante Deus, eu vim trazer essas alegres novas para você. Mas como você duvidou das minhas palavras, você vai ficar mudo. Às vezes você está orando e pedindo uma coisa que parece ser tão difícil que quando a resposta vem, você duvida. Não duvide. Crê somente. Não faça como Zacarias, pois ele ficou mudo até João nascer. Então a multidão estava orando, Zacarias já tinha orado, e então o anjo apareceu. Era um ambiente de oração, tanto externamente quanto internamente. Isso faz nos lembrar do livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro havia sido preso, pois Tiago, irmão de João, havia sido decapitado a mando de Herodes. Pedro havia sido preso para também morrer no dia seguinte, era ocasião da Páscoa. Mas diz que a igreja perseverava em contínua oração. A igreja orando. A oração ela tem que ser individual, mas tem que ser coletiva. Veja o exemplo aqui de Zacarias. Oração coletiva lá fora, oração individual lá dentro. E a resposta de Deus foi imediata. Exemplo de Pedro. Oração individual do próprio Pedro, mas oração coletiva da igreja. E a resposta foi imediata. Um anjo foi e tirou Pedro da prisão, onde tinha 16 soldados e nenhum viu. Esse é o poder da oração. Ao longo do trimestre, nós vamos aprender sobre outras personagens, né? Muitas histórias de homens e mulheres de oração na Bíblia. Hoje estamos dando apenas uma breve introdução. Então, a oração é feita, a oração vai para a dimensão espiritual, a oração é respondida e, finalmente, a oração fica na memória de Deus. Lembre-se das palavras oração e incenso. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 8. Por favor. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 8. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Sabe aquela oração que você pensa, mas foi uma oraçãozinha? Sabe aquela oração que você fez dentro do seu quarto, dirigindo um carro, no trabalho, comendo, antes de almoçar? Ela está dentro de taças de ouro e vão para Deus em forma de incenso. Ou seja, incenso aromático, um cheiro suave. A sua oração, ela chega diante do trono de Deus, dentro de taças de ouro. Capítulo 8, versículos 13 e 4. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Sua oração é um incenso perante o grande, eterno, soberano e todo-poderoso Deus. Para nós finalizarmos nossa pré-aula hoje, muita coisa para falar quando se trata de oração, mas o tempo, é um pouco escasso. Então, para nós finalizarmos hoje, nós vamos citar não os maiores exemplos de oração da Bíblia. Eu não vou citar Abraão, não vou citar Elias, Moisés, Daniel, não vou citar Paulo, Pedro, não. Eu vou citar o maior exemplo de oração. E esse que é o maior exemplo de oração, que seja meu exemplo, seja seu exemplo e exemplos de todos nós. O que o apóstolo Paulo escreveu?
Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O maior exemplo de oração. Jesus orava constantemente. Então, se Jesus orou, por que você não deve orar? Quem é você para que não ore? Quem sou eu para que não ore também? Jesus orava quando tudo ia bem. Lucas capítulo 3, versículo 21. Por favor, Lucas capítulo 3, versículo 21. Observe que Jesus, ao ser batizado, também orou. Quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. E, enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Enquanto ele orava, quando as coisas iam bem. Jesus também orava quando tinha desafios pela frente. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Levantando-se de manhã, muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. Logo após realizar os seus primeiros milagres, vendo que tinha novos desafios pela frente, ele foi para um lugar deserto, muito cedo, e ali ele orava. Ore quando tudo vai bem, ore também quando tem novos desafios pela sua frente. Quando o povo queria fazer de Jesus rei, ele saiu e foi para o monte e ficou orando a noite toda. Aí depois, na quarta vigília da noite, ele apareceu para os discípulos no mar de Tiberíades, no mar da Galileia, caminhando sobre as águas. Então Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o Filho de Deus, não deixava de orar, de ter um relacionamento. Oração é isso. É sinônimo de relacionamento com Deus, de diálogo com Deus, não monólogo, diálogo com Deus. Ele também orou quando realizava curas e milagres. João, capítulo de número 11, versículo 41. João, capítulo de número 11, versículo 41. Vejamos o que nos diz o texto sagrado. Tiraram, então, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Ao realizar um milagre da ressurreição na vida de Lázaro, ele orou: Graças te dou, ó Pai, porque me ouviste. Eu sei que sempre tu me ouves, mas eu disse isso para que a multidão que esteja aqui saiba e creia que tu me enviaste, mesmo sendo Deus, mesmo sabendo que Deus sempre ia ouvi-lo, que era o seu próprio Pai, ele não deixava de orar. E ele também orou quando teve lutas intensas. Mateus, capítulo de número 26, versículo 36. Mateus, capítulo de número 26, versículo 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu,
começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e perguntou a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Em momento de luta intensa, de tristeza e angústia, Jesus também foi orar. E os discípulos dormindo. Nenhuma hora conseguiam velar com ele. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E ele disse: faça-se a tua vontade. O próprio Deus, o próprio Filho de Deus, disse: faça-se a tua vontade. Ou seja, ore, busque, mas sempre diga isso: mas seja feita a tua vontade. Que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas. Mesmo que você tenha uma vontade, que a sua oração seja de acordo com a sua vontade, diga: seja de acordo com a vontade do Pai Celestial. Mas saiba que a sua oração, de qualquer forma, ela está sendo ouvida, ela está na dimensão espiritual, ela chega até o trono de Deus e brevemente ela será respondida, mas de acordo com a vontade do Pai. Meus queridos irmãos, é uma aula muito intuitiva, poderíamos ficar aqui horas comentando, mas por hoje só são essas palavras. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima aula no primeiro domingo de 2021, em janeiro. Tenha uma excelente aula no dia 3. Mas não se esqueça, ore a cada momento, a cada instante, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe esse mais novo trimestre na presença do Senhor. Deus abençoe a sua família, a sua igreja. Deus responda e atenda às suas orações de acordo com a sua vontade. Um grande abraço para cada ouvinte, cada irmão, cada irmã, cada jovem que está nos ouvindo e que sempre escutam o portal EBD. Agradeço ao presidente do portal, irmão Humberto, a todos os outros professores. Que Deus engrandeça, que Deus esteja sempre com você, que Deus ilumine a sua vida, que o Espírito Santo te console e que o Espírito Santo leve as suas orações com gemidos inexprimíveis perante a face do Deus Todo-Poderoso. A próxima lição, que será dada pelo professor Humberto, vai tratar sobre Abraão, um homem de oração. E nós voltaremos aqui, se Deus quiser, sem dúvidas, na lição de número 3, quando falaremos sobre Moisés. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Amém.